quando eu pensava nisso, não era aceita ainda essa hipótese, e mais recentemente foi confirmada. Vocês devem ter ouvido falar que o vírus foi provavelmente adquirido da natureza, na contaminação com macacos que vivem na África, né? E o ser humano invadindo nichos ecológicos, não é? Antes nunca visitados, e em contato com os animais, em contato com esses seres que habitam o planeta há milhares e milhões de anos, não é? Acabou havendo a transferência do vírus do macaco para o homem, então o homem foi contaminado. Desculpa, eu não ouvi. Exato. Exatamente. Exato. Uma mutação que ocorreu, né? Então, mas o fato é que esse vírus, então, é letal no ser humano ao longo de anos em que ele fica incubado, e depois ele se manifesta como síndrome da imunodeficiência humana, né? Mas o vírus acabou se tornando pandêmico, né? Se espalhou pelo planeta todo. Não há lugar no planeta hoje que não esteja contaminado com o vírus HIV. Mesmo os índios estão apresentando contaminação pelo vírus HIV. Quando você olha para isso, você observa que o vírus tem a ver, na verdade, com a grande expansão e destruição natural do planeta. Então, o nosso modo de vida, a nossa evolução tecnológica, a nossa ciência, enfim, nós tendo uma visão de utilização da natureza, a qualquer custo, isso, vocês podem estar pensando, mas o que tem a ver com religião isso? Não é? Mas ainda hoje pela manhã, um filósofo aqui de Campinas, o Campina Grande, o Rogério, falava desse aspecto, né? De que na própria Bíblia está escrito lá, né? Deus fez a natureza para que o homem aproveitasse dela, né? Então, o nosso conjunto de crenças, até as crenças religiosas, nos levaram a um processo de desenvolvimento que todos sabem que é completamente insustentável e que acabou e está destruindo a nossa própria casa. Uma casa talvez não seja a melhor imagem para passar a vocês, porque se eu tenho uma casa e essa casa está sendo destruída, eu posso pensar numa outra casa para mim ir morar lá, né? Já que essa aqui está em ruínas. Mas no caso da humanidade como um todo, o planeta Terra é uma única casa. Se nós destruirmos essa única casa, se nós deteriorarmos essa única casa que nós moramos, nós não temos outra, né? Então, eu penso que polemizar esse tema da ciência e da religião passa por questões como essas, de nós olharmos para o que a ciência tem nos proporcionado, de maravilhas até, por um lado, mas de problemas concomitantes com essas maravilhas. Às vezes eu digo assim, brincando e falando a verdade, né? Que a tecnologia nos trouxe soluções, centenas de soluções, milhares de soluções para problemas que nós não tínhamos antes. Então, de um lado nós temos essa expansão do ser humano nesse momento bonito e criativo, de grande conhecimento e rapidez, como falou, de rápido desenvolvimento. Nós não conseguimos nem acompanhar a evolução tecnológica, né? Uma hora lançam um aparelho que é diferente, o DVD era de um jeito, agora já é de outro, aquilo tudo é uma velocidade tão grande que o meu pai olha para aquilo e não sabe nem ligar. Como é que liga? Né? E as gerações têm dificuldade de acompanhar a evolução de tão rápida que é
E ao mesmo tempo bradam do outro lado os conhecimentos antigos, as velhas tradições da humanidade, e que tem muito a dizer a respeito desses problemas, dessas questões, e talvez de chegarmos a essa harmonia, a esse ponto de união e encontro. É claro que eu levanto estas questões apenas como, vamos dizer assim, evocando em vocês a discussão e o pensamento nessa direção, porque eu sei que esse embate entre tradições religiosas e a ciência, ele tem muito ainda para caminhar e para avançar, e não se esgota aqui, obviamente, né? Absolutamente nem poderia se esgotar nesse encontro de hoje. Tão vastas são as questões, as reflexões a serem feitas, mas, como eu disse a princípio, eu vejo que ciência de um lado, religião do outro, parecem apenas ser polos olhando a mesma coisa, que é a vida na Terra, a vida nesse planeta, e a nossa inserção dentro disso como parte integrante da natureza e desse magnífico planeta azul, desse maravilhoso planeta azul, que é o nosso lar, que é a nossa casa, e do qual nós precisamos resgatar a vida, não é? O quanto antes, porque está se esvaindo a vida do nosso planeta, né? E a nossa, consequentemente. Se vai dar tempo de salvar, depende de cada um de nós. Com que velocidade cada um de nós vai responder a essas questões. Se nós demorarmos muito e continuarmos a fazer o que nós estamos fazendo, continuamos a fazer, é utópico pensar que as coisas vão ficar melhores. Mas se nós reagirmos, cada um de nós, nessa direção, quem sabe, e eu conto com cada um de vocês, nesse sentido, nós possamos ainda reverter esse processo de deterioração da vida no nosso planeta. Muito obrigado. Parabéns, Dr. Burgess. Foi excelente, Burgess. Sem ter tempo de preparar e apresentar uma palestra tão bonita. Parabéns. Eu também preparei um estudo. Eu acredito que esse estudo que vou apresentar para meus queridos irmãos é um estudo embrionário, porque esse assunto, harmonia entre ciência e religião, é um assunto vasto, multidisciplinar, que exige estudos aprofundados. Mas espero que uma centelha de verdade possa surgir desse nosso encontro. Eu peço aos amigos que se preparem. Eu vou colocar alguns pontos do ponto de vista Bahá'í, vou compartilhar com os amigos e espero que depois dessa apresentação surjam os comentários e as perguntas que nós saímos desse encontro mais enriquecidos. Com licença, eu vou ficar nesse... O século XX foi o século de ciência e tecnologia. Os avanços dos meios de transporte e comunicação, tais como automóvel, avião, rádio, televisão, telefone e internet, bem como os avanços na medicina e a modificação genética das formas de vida, são exemplos visíveis da influência inegável da ciência e tecnologia na transformação das nossas vidas. O domínio da ciência e tecnologia foi quase absoluta na primeira metade do século.
havendo a convicção de que a ciência podia e certamente iria dar resposta a tudo que o homem necessita. A religião, ao contrário, foi posta em causa, ou pelo menos de lado até meados do século XX. Só a partir dos anos 60, muitos dos pressupostos que serviam de base para a rejeição da religião foram questionados. A religião voltou a ser olhada como algo mais do que afirmações sem sentido e mitos pré-científicos. O pós-modernismo veio abrir uma nova página na relação e diálogo entre a ciência e a religião. Qual a visão da fé Bahá'í sobre o diálogo entre a ciência e a religião? O que significa a ciência? O que significa a religião? Qual é o propósito da ciência e da religião? Qual o papel de cada uma na vida do indivíduo e na sociedade humana? E, finalmente, como deve esse diálogo ocorrer e o que pode e deve cada um aprender do outro? Baha'u'lláh, o profeta fundador da fé Bahá'í, há mais de um século, chamou a atenção do mundo para a complementariedade das funções e a necessidade de harmonia entre a ciência e a religião. Ele elogiou enfaticamente a aquisição das ciências e artes, indicando que a ciência e a religião são como duas asas de uma ave e que a elevação, o bem-estar e a felicidade da humanidade dependem do vigor e o trabalho harmonioso entre as duas asas. A harmonia essencial entre a ciência e a religião toma um significado muito mais amplo quando visto no contexto e em conjugação com outros princípios da mensagem de Baha'u'lláh, tais como a necessidade de uma educação universal, a livre e independente pesquisa da verdade, o propósito da religião é levar avante uma civilização em constante evolução e que a verdade religiosa não é absoluta, mas relativa, e que a revelação divina é progressiva, não final, que todas as religiões estabelecidas são divinas em origem, idênticas em seus objetivos, complementares em suas funções, contínuas em seus propósitos e indispensáveis em seu valor para a humanidade, e que a Terra é um só país e os povos seus cidadãos. Estes ensinamentos fundamentais da fé Bahá'í, diretamente relacionados com o assunto em questão, poderão fazer uma contribuição positiva na avaliação do princípio da harmonia entre ciência e a religião, podendo também abrir novas perspectivas para uma reorganização das relações entre estes dois talentos poderosos de que a humanidade dispõe. Neste trabalho, examinaremos a definição da ciência, sua função, propósito e contribuição para a vida do indivíduo e da sociedade, e a perspectiva histórica da religião, sua relatividade e progressividade no tempo. A sua função e objetivos serão apresentados do ponto de vista Bahá'í. As razões do aparente conflito entre a ciência e a religião
bem como a harmonia essencial da religião com a ciência e a razão, serão abordados. De acordo com o pensamento Bahá'í, o conhecimento científico e o talento religioso são dois sistemas básicos de conhecimento de que a humanidade conheceu ao longo da história em que há registro. A consciência humana dependeu destes dois talentos para organizar sua experiência e interpretar o seu meio ambiente, e por seu intermédio conseguiu disciplinar a sua vida moral e intelectual e progressivamente desenvolveu as suas potencialidades. A religião e a ciência agiram como as verdadeiras progenitoras da civilização humana. Assim, a ciência é uma fonte de conhecimento essencial para a humanidade. Esta fonte de conhecimento é desenvolvida por meio do esforço humano em desenvolver e interpretar as leis que governam o mundo físico. Nas palavras de Ilya Prigogine, a ciência é um diálogo com a natureza. O esforço sistemático e contínuo do homem para descobrir relações entre os fenômenos da natureza e esclarecer os mistérios do universo é uma ocupação louvável e meritória da ciência. Por isso, a ciência pode ser definida como a relação necessária que emana da realidade das coisas. A ciência pode ser definida como a relação necessária que emana da realidade das coisas. A importância da ciência na vida do indivíduo é realçada por Baha'u'lláh. Na realidade, o conhecimento é um verdadeiro tesouro para o homem. É para ele uma fonte de alegria, de graça, de júbilo e exaltação, de alegria e contentamento. Todos são convidados a participar no gerar e aplicar da ciência, que tem como missão contribuir para o bem-estar e felicidade da humanidade. O conhecimento é uma das admiráveis dádivas de Deus. Incumbe a todos sua aquisição, afirmou Baha'u'lláh em meados do século passado. Ele exalta a sua aquisição. O conhecimento é como asas para a vida do homem. É como uma escada pela qual ele pode ascender. Incumbe a todos a sua aquisição. A aquisição da ciência e artes não só é uma recomendação para todos, mas constitui também uma obrigação para os pais e a sociedade em geral, que devem proporcionar a mesma às crianças de todo o mundo. Contudo, Baha'u'lláh esclarece que o objetivo da ciência é capacitar o homem em serviço da humanidade. O conhecimento deve ser adquirido, porém, de tais ciências que possam prestar benefícios aos povos da terra, e não daquelas que por meras palavras começam e assim terminam. Grande, verdadeiramente, é a prerrogativa dos cientistas e dos artífices entre os povos do mundo. A aquisição da ciência está intimamente ligada ao objetivo da vida na perspectiva Bahá'í. O objetivo da vida do indivíduo é desenvolver as suas capacidades latentes
através da aquisição de virtudes e qualidades divinas. Contudo, esse desenvolvimento das potencialidades humanas só é possível através do serviço à humanidade. Portanto, o objetivo do indivíduo em gerar e utilizar a ciência é prestar serviço aos seus semelhantes, criando os meios necessários para um desenvolvimento contínuo da sociedade humana. Vista desta perspectiva, a ciência não é amoral nem despida de valores. Os ensinamentos bahais preconizam ainda que o princípio da livre, independente investigação da verdade em todos os aspectos da vida humana, seja na vida religiosa ou científica. O exercício deste princípio requer uma atitude moral e espiritual que deve ser vista como o complemento necessário aos princípios da produção científica universalmente aceites na comunidade científica. Estas qualidades relacionam-se com as regras éticas e espirituais que devem pautar a conduta do investigador. Embora sejam particularmente relevantes nas pesquisas relacionadas com a vida religiosa, a sua relevância nas pesquisas científicas não é menos relevante. O pesquisador é convidado a desenvolver virtudes humanas e a possuir uma motivação pura. Entre outras características, Baha'u'lláh recomenda: aquele que busca deve em todos os tempos pôr em Deus a sua confiança. Jamais quererá enaltecer-se a si próprio acima de qualquer outro. Deverá apagar da tábua de seu coração todo traço de orgulho e vanglória. Firmar-se na paciência e na resignação. Guardar silêncio e abster-se das palavras vãs. Esse que busca deve também considerar a calúnia como um erro grave e manter-se afastado do seu domínio. Desde que a calúnia apaga a luz do coração e extingue a vida da alma. Ele deve contentar-se com pouco e livrar-se de todo desejo desmedido. É seu dever socorrer aos desvalidos e nunca negar aos necessitados seu favor. Cumpre-lhe mostrar bondade para com os animais, quanto mais para seu semelhante. Nem permitir que a censura do povo o desvie da verdade. Que não deseje para os outros o que não deseja para si próprio, nem prometa o que não cumpre. A importância de qualidades espirituais e valores humanos em pesquisas científicas não passou despercebida por filósofos e cientistas consagrados. Huxley escreveu: os grandes feitos dos filósofos são menos o fruto do seu intelecto do que da direção desse intelecto por uma atitude mental, antes de tudo religiosa. Sua paciência, sua sinceridade, seu amor e sua abnegação, mais do que a força do seu intelecto, conquistaram a verdade. Boole, o matemático, assegura que a indução geométrica é essencialmente um processo de oração, um apelo da mente finita à infinita,
para que esclareça questões finitas. Como é vista a religião na mensagem de Baha'u'lláh? A religião é considerada também uma fonte básica de conhecimento. Um conhecimento que tem sido revelado progressivamente pelos grandes educadores da humanidade ao longo da sua existência. Os registros das vidas e dos ensinamentos de alguns destes educadores, tais como Krishna, Abraão, Moisés, Jesus Cristo, Maomé, o Bab e Baha'u'lláh, encontram-se disponíveis, enquanto referências a muitos outros perderam-se na memória da história. Os fundadores das religiões revelaram as leis que regem a vida material e espiritual do homem. Os ensinamentos destes grandes educadores da humanidade devem ser considerados como as leis que emanam da realidade das suas vidas e que têm uma validade tão real e comprovada como as leis da física. Este conhecimento deve ser considerado indispensável para assegurar a felicidade e o bem-estar do ser humano e o progresso contínuo da civilização humana. Sendo uma fonte de conhecimento, a religião também pode ser definida como as relações necessárias que emanam da realidade das coisas. E a sua aquisição deve depender da aplicação da metodologia científica e observância de um conjunto de princípios e regras espirituais e éticas. Desta perspectiva, a religião de Deus é una e indivisível. A religião de Deus é una e indivisível. Foi revelada por etapas de acordo com as necessidades e as capacidades da humanidade. As grandes religiões conhecidas são como diferentes capítulos de um mesmo livro, revelado progressiva e continuamente, a fim de proporcionar o bem-estar dos indivíduos e o progresso contínuo da humanidade. Os ensinamentos da fé Bahá'í giram em torno do princípio de que a verdade religiosa não é absoluta, mas relativa, e que a revelação divina é progressiva, não final. Inequivocamente e sem a menor reserva, proclama que todas as religiões estabelecidas são divinas em origem, idênticas em seus objetivos, complementares em suas funções, contínuas em seus propósitos, indispensáveis em seu valor para a humanidade. Baha'u'lláh escreveu que os profetas de Deus devem ser considerados como médicos, cuja tarefa consiste em promover o bem-estar do mundo e de seus povos, para que, através do espírito da unidade, possam curar a doença de uma humanidade dividida. Pois eles são os únicos que podem dizer que tenham compreendido o paciente e lhe diagnosticado corretamente as enfermidades. Não é de se admirar, pois, quando se verifica que o tratamento prescrito pelo médico neste tempo não seja idêntico àquele anteriormente prescrito. Como poderia ser de outro modo, quando os males que afetam o paciente necessitam, em cada estágio de sua doença, um remédio especial? Assim,
puderam dissipar as trevas da ignorância e irradiar sobre o mundo a glória de seu próprio conhecimento. Ao nível coletivo, a religião tem promovido um processo de integração e a criação de unidade cada vez mais maiores e mais abrangentes. Ajudou a humanidade a atravessar progressivamente na sua vida coletiva as etapas da unidade de família, da tribo, cidade-estado e nação. E encontra-se agora no limiar da última etapa neste processo, que é a unidade planetária da raça humana. Unidade esta que só é possível com a preservação da diversidade e especificidade das raças e povos do mundo, sendo contrária ao conceito de uniformidade.